Ok, amigos internautas, estamos de volta com mais uma edição de hoje do SJ News, direto dos nossos estúdios, SJ News, jornalismo investigativo, São Luís, Maranhão. Eu sou o repórter investigativo Sten Johnny e na edição de hoje, um convidado muito especial. Ele veio da região sul do Maranhão, é tenente-coronel reformado e vereador na cidade de Balsas. Trata-se do nobre tenente-coronel e vereador Coronel Medeiros. Por gentileza, comandante, pode se aproximar. A primeira pergunta. O senhor passou quase 30 anos, né, na polícia. O que motivou o senhor se reformar e ir para a política, obteve um bom resultado como segundo mais votado e ser vereador? O que lhe motivou a entrar na política? Estando assim, eu falei, eu entrei na Polícia Militar em fevereiro, dia 5 de fevereiro de 1992. Fiz a minha formação na Academia de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Na época não tinha academia aqui no Maranhão ainda. E, na verdade, quem me levou para a política foi a população. Foi o povo, principalmente na cidade de Balsas, onde eu residi depois de rodar em muitos lugares aqui nos meus encontros do Maranhão. Eu acredito que não há um município do Maranhão que eu não conheça. Eu já passei em praticamente todos. E pelo trabalho que eu desenvolvi lá naquela cidade de Balsas, também outros locais que eu já comandei, eu sempre tive o carinho da população, aquele respeito. E eu fui convidado pela população a me candidatar, e foi isso que eu acabei fazendo. Eu me candidatei primeiramente a vereador, e hoje sou pré-candidato a deputado federal. Projetos durante esse período que o senhor está vereador, que o senhor está desenvolvendo em Balsas, que já foram aprovados, e outras ações sociais em prol da camada carente da região de Balsas? Sim, eu sempre fui aquela pessoa que lutei pelos mais necessitados. Eu fui um garoto pobre, filho mais novo de 4 irmãos. Minha mãe chegou a ser lavadeira de roupa quando meu pai me abandonou quando eu tinha 2 anos de idade. Eu fui criado pela minha mãe. E nós passamos muitas necessidades mesmo, inclusive de comer. E graças a Deus, através do estudo, nós vencemos pelo estudo. E é o que eu sempre, em todos os projetos sociais que eu já fiz na minha vida, com a juventude, eu sempre dizia: estudem. Eu, há mais de 30 anos que eu jogo na loteria, eu nunca ganhei. Eu sempre peço à juventude que estude. E é a partir daí que as pessoas crescem. Tá? E eu sempre trabalhei, como eu falei, buscando aqueles mais necessitados. E também na minha área, que é a área de segurança pública. Por exemplo, meu primeiro projeto de lei que eu fiz, foi aprovado, foi a implantação do Conselho Comunitário de Segurança Pública no município de Balsas. Eu vejo que a participação da comunidade nos problemas de segurança pública ela é fundamental. Então você precisa ter os organismos da sociedade, aquelas pessoas mesmo dos bairros, os representantes de bairros, das escolas, da área da educação, saúde, etc., para estar junto conosco, trabalhando em prol da segurança pública, uma coisa que eu sempre me preocupei. E, enfim, nós, por exemplo, Balsas, para se ter uma ideia, ela não tinha uma delegacia de homicídios. E uma coisa que nós procuramos foi fazer reuniões a cada 2 meses com todos os órgãos de segurança pública. Inclusive, na outra semana, nós vamos estar também já com uma reunião com todos os órgãos de segurança pública, na Polícia Militar, Civil, a PRF, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e outros órgãos que também lidam com a problemática social, como no caso do Conselho Tutelar, o Conselho Comunitário pela Paz, enfim. Nós fazemos sempre essas reuniões onde cada um vai debater as suas demandas, suas necessidades. Por quê? Porque muitas vezes aquelas pessoas, elas, principalmente os gestores dessas unidades,
eles muitas vezes, se falarem, eles perdem até o carro, né? E nós, sabedores das necessidades, por exemplo, um batalhão ele recebe uma média de R$380 mil por ano para tudo. Então é uma verba pouca para que se desenvolva a contento a segurança pública, né? Então eu estou hoje presidente da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Segurança, né? Então eu sempre procuro, claro, para se ter uma ideia na área social, eu fui o vereador que mais trabalhou e investiu na área de segurança pública na cidade de Palmas. Fui o vereador que mais lutou pelas pessoas portadoras de deficiência, com vários projetos que vão desde emenda destinada àquelas pessoas, a inclusão da linguagem de Libras na Câmara Municipal, enfim, nós fizemos a criação da Semana Nacional Municipal das Pessoas com Deficiência. Enfim, nós trabalhamos muito com os deficientes. Inclusive nós fizemos uma corrida de 100 metros, né? E nessa corrida a gente resolveu colocar também os cadeirantes, né? E eles participaram, ganhando prêmio e tal e tudo mais. Então é uma forma de incentivá-los, porque aquela pessoa que muitas vezes em um acidente, inclusive eu tenho amigos assim, eu posso citar dois colegas da PM, o Sargento Diogo, que era lá de Bacabal, o Laureano, que era lá de Timon, inclusive quando eu era comandante lá, ele, para defender você que está me vendo aí, ou seja, as pessoas da sociedade, né, ele perseguindo uns ladrões de moto, ele conseguiu alvejar o pessoal na perna, os policiais saíram, ele foi perseguir o outro, e a viatura acabou capotando e ele ficou paraplégico. Então, é uma pessoa que a sociedade deve respeito, porque ele quase morre para defender o povo, né? E uma das minhas pretensões, futuramente, com um novo comando que vai entrar, é tentarmos fazer uma forma de resgatar e dar um pouco mais de dignidade a todos aqueles policiais militares que se acidentaram em serviço, que muitas vezes estão esquecidos aí em vários rincões do nosso estado. Essas pessoas precisam ser mais vistas, lembradas por tudo que eles fizeram pela sociedade. Então, a minha missão sempre foi essa, estar mais ao lado dos necessitados. Comandante, vereador, né? Deixa eu lhe falar. Da sua pré-campanha, como é que está a sua pré-campanha para deputado federal e numa eventual vitória na Câmara Federal, o que o senhor pensa em projetar e melhorar as leis, principalmente ajudar, junto com seus pares lá em Brasília, acabar com essas leis absurdas? Como eu sempre, quando eu trago um convidado aqui, que é pré-candidato, eu sempre falo isso, leis absurdas que eu acho. Esta política do governo de esvaziamento de presídio. Outra coisa que eu não concordo, acho uma outra lei absurda, a audiência de custódia que bota vagabundo na rua para cometer de novo atos contra a sociedade. Outra lei absurda que eu acho é o uso da tornozeleira, porque ela não inibe a ação criminal do bandido. Então, uma vez eleito deputado federal, o senhor lutará para as garantias do cidadão e, ao mesmo tempo, transformar essas leis brandas em leis que possam ser mais rígidas, mais contundentes para combater a criminalidade no país? Claro, nós temos um Código Penal datado de 1940, totalmente defasado. Eu passei quase 30 anos da minha vida, muitas vezes, enxugando gelo. Leis que foram feitas aí nesses últimos 20 anos, principalmente, elas não foram leis para botar o bandido na cadeia, não, mas muitas vezes para reprimir a polícia. Nem a foto de um bandido não pode mais estar sendo divulgada pela polícia. Então, a população colocou pessoas
para nos representar. E essas pessoas lá, elas simplesmente fizeram leis que prejudicam a segurança pública, porque no momento que ela prejudica o bom trabalho das forças de segurança, né, até mesmo do cidadão, ela está prejudicando a segurança pública. Então, é uma das coisas que nós precisamos lutar. E aquelas pessoas que não têm coragem de fazê-lo, né, elas não podem estar lá. Uma das minhas propostas, que eu penso isso há bastante tempo, desde policial militar. Como é que pode uma pessoa que estuprou, ela tem saidinha e muitas vezes vai estuprar de novo, e nós já vimos dezenas de casos desses. Como pode aquela pessoa que matou o pai, que matou a mãe, ela ter saidinha no Dia dos Pais? É um absurdo, tá? Um absurdo. As pessoas, elas muitas vezes, elas criticam a polícia. Eu sempre digo que segurança pública não é problema de polícia. Eu estudei isso, eu tenho pós-graduação na área de segurança pública. Enfim, a gente pode colocar como uma corrente. Essa corrente tem vários elos. Então, tem a saúde, tem a educação, tem a religião, tem a família, tem o emprego, tem a distribuição de renda, enfim, são vários elos. Quando esses elos arrebentam, ele vai dar aqui, na segurança pública. Aí é a polícia que tem que agir. Eu sempre digo, ninguém nasce bandido. Tá? Muitas vezes é a falta de oportunidade. Aquele garoto teve de uma educação boa, de uma estrutura familiar, da falta de Deus, que infelizmente muitos pais não levam seus filhos, não fazem ele ter temor a Deus, ensinando a palavra. E essas pessoas, elas acabam se tornando bandidos. Tudo bem, aí é a parte chamada da prevenção, que você tem que atuar bastante. E eu fazia isso. Por exemplo, eu vou citar aqui só daqui a pouco um projeto social que nós tínhamos lá no batalhão, que ele realizava isso. Mas assim, nós não podemos mais estar permitindo que, tudo bem, não houve a prevenção, ela não valeu, tem aquele bandido. Eu vou tratar com flores? Não. Bandido tem que ser tratado como bandido, tem que ser preso. Agora, aí o cara, vou reduzir um terço, quando cumprir 2/3 vai ser liberado, por isso, por comportamento, etc. Se trabalhar, não. A punição ela tem que ser cumprida. Nós conseguimos agora, nesses últimos 3 anos, no Brasil se reduziu mais de 10 mil mortes no governo Bolsonaro. Mais de 10 mil mortes. Nenhum país do mundo conseguiu tal feito. Isso foi simplesmente uma coisa, o medo de ir para a cadeia. Então, significa que quando se tem medo, porque todo mundo ficou, aquele governo vem com tudo, muitos bandidos recuaram. Claro, a gente sabe que teve vários, como eu falei, não é só polícia, mas as leis, elas são necessárias para que nós possamos mudar e dar respaldo ao judiciário, né? Para que ele possa realmente aplicar leis sem brechas, sem falhas, sem benevolências, que é o que tem acontecido nos últimos anos. E as políticas públicas, elas são necessárias. Políticas públicas que muitos, inclusive nós cidadãos, podemos fazer. Vou citar só um exemplo. Eu sempre trabalhei no lado social, mesmo como comandante. Em Timor a gente fazia muito distribuição de cestas básicas, de brinquedos, trabalhos com aquela juventude. Em Balsas não foi diferente. Por exemplo, em 1995, quando eu estava lá em Imperatriz, hoje o coronel Linhares, na época comandante do batalhão, o major Linhares, ele me deu uma responsabilidade, que eu fosse o responsável pela guarda mirim. Então eu sempre me lidei com jovens, desde aquela época, né? Ensinar os valores morais, cívicos, éticos, para que eles possam realmente seguir o caminho do bem. Então eu tinha lá um pelotão mirim. Esse pelotão
Ele, inclusive, chegou a ganhar o prêmio dentro do estado do Maranhão, com mais de quase 60 projetos. Você faz a diferença. Nós ganhamos com esse projeto. Era um projeto que envolvia 300 alunos, que ficavam ali de segunda a quinta-feira, tendo noções de ordem unida, educação física, de direitos humanos, estatuto da criança e do adolescente, tinham aulas do PROERD, tinha aula de meio ambiente, nós e amarrações, enfim, eram 15, até xadrez eles tinham lá. Eram 15 disciplinas que esses jovens, durante 1 ano e meio, eles aprendiam, né? Tinha lanche, né? Isso tudo sem tirar R$1 do Estado. O uniforme, ele sempre foi dado pela Associação dos Produtores de Soja, pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Balsas, né? A quem eu deixo o meu agradecimento, porque todas as direções que lá passaram tinham essa preocupação com a juventude. E o lanche era dado por 2 agricultores, né? O senhor Oliveira da Batata e o Luciano Samra, do Grupo Samra. Por exemplo, eu comecei esse projeto sem nada. E tinha uma criança lá, ela desmaiou. A policial ela perguntou por que, disse que não tinha tomado café, por que não tomou, porque não tinha em casa. Esse agricultor estava próximo, estava lá me aguardando para falar. E ele chegou: coronel, a gente veio falar a respeito disso, na patrulha rural e tal, mas eu pergunto, seus alunos eles têm lanche? Eu falei: não, se o senhor quiser, a partir de amanhã tem. Ele bancou esse lanche aí para 300 alunos. Então, muitas pessoas num coração bom. E a gente tocou aquele projeto chamado Preventivo, onde muitos garotos não queriam ir para o quartel, às vezes tinham medo, e depois de 3 meses, ninguém queria sair. Quando chegava, depois de 1 ano e meio, por exemplo, cada turma tem em torno aí de 50, 700 alunos, a gente escolhia 10 de cada turma. Eram chorando: olha, eu não quero sair, eu quero ficar aqui é a minha segunda casa. Então, inclusive, para desmistificar esse medo que a polícia militar tinha. Eu sempre dizia: vocês têm que ter medo do bandido e não da polícia. Nós fizemos isso com centenas de jovens. A gente trabalhou também um projeto de cursinho gratuito, que era feito dentro do quartel por 2 policiais militares e por professores da UEM, alguns professores aposentados que nos ajudavam voluntariamente. Aqueles alunos, eles não davam uma folha de papel. Era feito à noite. Enfim, teve outro projeto que nós fazíamos aos sábados, que era a alfabetização na caserna. Então, aquelas pessoas já adultas e outras, aí de 14 anos, jovens estudantes que não sabiam ler, eles aprendiam a ler dentro do quartel. Inclusive, era minha esposa que tomava de conta desse projeto lá com aqueles alunos, e muitas pessoas aprenderam a ler dentro do quartel. Então eu vejo que cada um de nós, cidadãos, nós podemos fazer, independente de sermos ou não políticos. Desde 95, quando eu trabalhei com isso, nunca fui político, nunca pensei em ser político, e você pode fazer algo. Então fica aqui uma dica a todas essas pessoas que nos assistem, que de repente cada um fazendo um pouco, a gente não pode estar esperando só pelos governos, mas eu acho que cada um pode fazer e dar um pouco de si. Eu acredito que lá Deus ele vai lembrar de todas as boas ações que nós fazemos com o coração. Tá bom, meu irmão? Bom, para finalizar, a sua mensagem ao povo maranhense, como pré-candidato a deputado federal, especialmente o pessoal de Balsas, de Imperatriz, que é a sua terra natal. Eu trabalhei no Maranhão inteiro. Eu ingressei, aquele jovem do interior do Maranhão, lá da cidade de Imperatriz, ingressou na Polícia Militar em 1992. Antes eu trabalhava lá em Infraero, cheguei até a ser sindicalista. E ingressei na PM em 92 com o objetivo de servir e proteger o povo do meu estado. Trabalhei em São Luís, fui para Imperatriz,
Imperatriz, retornei para São Luís, fui a Balsas, fui para Timon, depois voltei para Balsas, depois para São Luís, fora outras missões em várias cidades do interior do Maranhão. Então, eu conheço muito bem a realidade do meu estado, eu andei muito na periferia, tá? Eu nunca fui aquele comandante de ficar só em gabinete, os meus policiais sabem disso. Eu fui aquele comandante que realmente trabalhava, né? Me dedicava. Isso houve, graças a Deus, o reconhecimento da sociedade, tanto que eu estive agora em Timon, há 5 dias atrás. A gente passou um período lá conversando com muitos amigos, policiais, pessoas da sociedade, e graças a Deus ainda há um reconhecimento grande pelo trabalho que nós fizemos lá. Então, deixo aqui meu abraço a toda a população maranhense, tá? A sua pessoa, né, que tem mostrado um pouco da verdade que existe aqui no nosso estado, que tem dado a oportunidade, principalmente aos nossos policiais militares, de se expressarem, né, dado esse espaço que muitas vezes nós PMs, nós temos pouco espaço na mídia. Então fica aqui o meu abraço a todos e dizer que eu, Coronel Medeiros, estou à disposição de todas aquelas pessoas que precisarem. Um abraço a todos. Conversamos então com o Tenente Coronel e vereador de Balsas, Tenente Coronel Medeiros. Colocamos aqui o ponto final na edição de hoje do SJ News, sempre com oferecimento de CAD, rastreamento veicular 24 horas. A todos um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.